Gravação. Então, boa noite para vocês. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre João 15, uma lição mega importante de como se tornar discípulos de Jesus. Aqui ele ensina de uma maneira um pouquinho diferente do que nós costumamos ter em mente. Vocês tem em mente como que como que se faz para se tornar discípulo de Jesus? Tem alguma ideia? Seguindo os ensinamentos dele, né? Praticando. Sim. Mais alguma coisa? Renúncia, né? Renúncia, obediência, amor, né? Amor pelos ensinamentos também. Eu acho que é isso. Mais ou menos por esses caminhos mesmos. Então, a gente vai ler o texto aqui do versículo 1 ao 10 de João 15. Eu vou ler pausadamente para estar falando a respeito do significado original de algumas palavras que foram usadas nesse texto. E 10, 15. Do 1 ao 10. João 15, do 1 ao 10. O que acontece aqui? Apesar de na nossa Bíblia tá super separadinho aqui, né? Versículo por versículo, e parece que o capítulo inteiro é uma frase só, é um parágrafo só. Mas na realidade não é. O primeiro parágrafo de João 15, ele vai do versículo 1 até o versículo 10. Então, ali é um texto completo, com início, meio e fim. A partir do 11, inicia o próximo parágrafo. Por isso que eu separei somente esses 10, porque só aqui já vai bastante tempo nesse primeiro parágrafo do João 15. Então, vamos lá. Ele começa assim: talvez algumas palavrinhas estejam diferentes da tradução de vocês. Qualquer coisa, vocês me param, se tiver muito diferente, para falar assim, não, mas aqui parece que é outro contexto e tal. Aí vocês me param e a gente vê. Eu vou ler a tradução que eu tenho, que é uma tradução mais fidedigna possível do grego, que o grego a gente já não tem certeza se o Novo Testamento foi totalmente escrito mesmo no grego, que é a língua falada na época, ou se Jesus estava ensinando seus discípulos em hebraico, e por ser a língua natural daquela região na época, o grego, as pessoas tenham já traduzido em grego naquela época mesmo. Mas os textos mais antigos que a gente tem do Novo Testamento, eles estão em grego. Então, eu peguei a tradução do grego diretamente. E aqui diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. O versículo 2, ele já começa assim: todo ramo. Então, quem são os ramos? Somos nós, certo? Jesus é a videira e Deus, que é o Pai, é o agricultor que cuida dessa videira. E nós somos os ramos que, conforme nós aceitamos a Cristo, nós somos enxertados na oliveira dele. Isso não está claro até aqui, mas é o que a gente já sabe dos ensinamentos de Jesus, ele usa muito isso. Então, está claro isso, certo? Tá. Aí, o que acontece? Todo ramo. Esse ramo, essa palavra ramo, no original, ela não significa apenas um galho, um raminho, um galinho. Significa um ramo
que se quebra facilmente. Então, aqui já começa uma explicação um pouco mais profunda. Ele está dizendo que nós somos frágeis. Ele está dizendo que nós quebramos fácil. Então, já começa aí que nós temos que ter muito cuidado com a nossa própria vida, porque nós somos frágeis. Ele está ali, cuidando, mas nós também temos o dever de cuidar nas nossas escolhas, porque nós somos frágeis. Então, todo ramo em mim não produzindo fruto, e tentem prestar atenção na diferença de conjugação verbal da tradução que vocês têm aí, da tradução que eu tenho, que muda um pouco e ligeiramente muda também o significado. Porque a maioria das Bíblias estão traduzidas um pouco mais no futuro, aquele que não produzir. E quando João estava explicando isso, ele coloca praticamente tudo no presente. Não produzindo fruto, ele tira o ramo, ele tira esse mesmo ramo. E todo que produz fruto, o limpa para que produza mais fruto. Então, Deus, nós nos ligamos a Jesus e Deus cuida da nossa vida. Ele limpa para que a gente dê mais fruto, que para mim é muito fácil compreender essa visualização aí, porque eu sempre gostei muito de mexer com planta, com terra, mas para quem não sabe, muitas vezes para galhos novos crescer, você tem que podar, para dar fruto, você tem que podar, tem que limpar, tem que tirar as folhinhas secas, tem que adubar. Então, tudo isso Deus faz. E nem sempre é gostosinho, nem sempre é fácil. Muitas vezes, o podar, o tirar as folhas secas, é bastante dolorido, né? Só para lembrar desse pequeno detalhe. Aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais ainda nesse versículo, porque aqui está dizendo que todo que não produz fruto. E aí eu pergunto para vocês, o que é esse fruto? Eu ia te perguntar isso agora. O que é esse fruto? Porque eu tenho uma dúvida se é o fruto do Espírito Santo ou se é frutos, tipo, que meio que eu acho que eu aprendi assim, tá? Eu não lembro direito. Vai ser muito achismo agora. Na questão de você conquistar as coisas, de você fazer, conseguir fazer, acho que foi assim que me ensinaram. Acho que foi assim. De você conseguir alguma coisa, tipo, dar frutos em um lugar, tipo, você, deixa eu ver, conseguir um cargo, talvez, ou você mesmo conseguir algumas coisas. Eu não sei, mas se foi assim que eu aprendi, que eu tô achando que não foi, por causa que tinha pregações que eu não prestava atenção, ou eu não conseguia entender, eu prefiro acreditar que é a segunda opção mesmo, que é o fruto, que é a primeira opção, do fruto do Espírito Santo mesmo. Mas agora o que é, eu não sei, não. Abre em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A resposta está exatamente ali. Fala exatamente qual é o fruto. E o fruto é o fruto do Espírito mesmo, tá? Essas outras coisas que você falou são obras. Então, nós temos que produzir obras também. Nós temos que colocar a mão na massa, digamos assim. Mas o fruto que ele se refere aqui é o fruto do Espírito. É esse que está em Gálatas 5, 22. E ali está dizendo que o fruto do Espírito é. E repare uma coisa, aqui não está escrito os frutos do Espírito são, não. Aqui está dizendo o fruto do Espírito é, ou seja, é um combo. Não é para você falar assim, esse eu produzo, esse eu não produzo. Não, é um combo.
Tem que produzir tudo junto. É como se pegasse uma maçã e falasse, tem a casca, tem o recheio, tem a semente, tem isso, tem aquilo, tem as pintinhas, é tudo detalhes do mesmo fruto. Então, quais são os frutos? Amor, e aí aqui eu ainda ponho um parênteses, que esse amor referido aqui é o amor ágape. Lembra aquele amor que é o amor de Deus, que é o amor mais profundo de todos, aquele que nenhum ser humano é capaz de sentir se não tiver Deus dentro dele. É um amor que não é egoísta, que não é ciumento, é aquele amor perfeito mesmo, né? E a segunda característica do fruto é gozo. Não sei se as palavras exatas que eu usar aqui vai estar aí. Qualquer coisa vocês me param de novo. Então, a segunda característica do fruto é gozo, que essa palavra significa alegria, satisfação, deleite, calmaria. Então, ela é uma alegria, mas é uma alegria calma. Não é aquela alegria eufórica. É você estar muito feliz, mas ao mesmo tempo sentir calma dentro de si, sentir paz. Aí, seguindo, vem a paz diretamente. Essa paz, muito próxima do gozo, é uma paz que significa paz junto com felicidade. Longanimidade. Se alguém não souber, longanimidade é uma virtude de se suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. E algumas pessoas traduzem isso como paciência. Então, às vezes as coisas não estão acontecendo da forma como você gostaria, mas para que fique bem para o irmão, para o pai, para o filho, você suporta aquela situação, e isso é longanimidade. Benignidade é uma bondade, a benignidade é uma bondade que a tradução aqui, além de bondade, é uma graça que permeia toda a natureza, suavizando tudo que seria áspero e austero, e é uma excelência moral em caráter ou comportamento. Então, essas pequenas palavrinhas têm significados um pouquinho mais profundos do que a gente imagina com o nosso português. O que eu estou dizendo aqui não é apenas uma tradução da palavra, mas uma tradução do que a palavra está querendo dizer na língua original. A bondade é bondade mesmo, do jeito que nós entendemos. Em seguida vem a fé, que está ligada à fidelidade. É uma fé que na nossa tradução, ela foi perdido um pouco do original. Não é apenas fé, é fidelidade. Mas, tipo, o correto, rapidinho, o correto seria, tipo assim, paciência, habilidade, bondade, aí colocaria fidelidade, né, no lugar da fé. Fidelidade. Fidelidade, ah tá. Isso. Mas fidelidade é diferente de fé. Sim, só que tem muitas palavras que foram um pouquinho modificadas conforme as traduções. Por quê? O que acontece? Aqui eu peguei como que estava escrito no original em grego. É que eu não sei falar grego, mas eu tenho a palavra usada aqui no grego. E aí, o que significa essa palavra em grego? Só que alguém, na hora de traduzir, o que acontece? Foi traduzido para o latim, depois do latim foi traduzido para o português,
muitas vezes foi traduzido para o inglês, e do inglês foi traduzido para o português. E aí vai depender, muitas vezes, da interpretação de quem estava traduzindo. Algumas línguas são muito pobres na hora de você traduzir e usa uma única, por exemplo, vamos supor que traduziu do latim para o inglês. O inglês é uma língua extremamente pobre, mas eu não tenho um bom vocabulário, mas vamos supor que a palavra que seja usada em fé, em fidelidade, ela também possa significar fé. E aí a pessoa que escolheu na hora de traduzir. Por exemplo, no português tem palito e tem paletó. São completamente diferentes. E aí a pessoa que estava lendo, ela pode não ter percebido o acento, sei lá, e aí ela traduziu da forma como ela quis para outra língua, porque palito é uma coisa e paletó é outra. E aqui pode ter acontecido isso. Não é que foi por maldade, mas é erro de tradução mesmo. Aí depois de fé, que no caso é fidelidade, veio para mansidão. Até porque, se você parar para pensar, quem tem fruto do Espírito, a pessoa já tem fé, já é uma pessoa que crê em Deus, já é uma pessoa que tem o Espírito Santo, já é isso, isso, isso. E aí, a fé não é um fruto do Espírito, mas a fidelidade pode ser, porque vem depois. A pessoa se torna uma pessoa fiel, que você pode confiar nela. Depois vem mansidão, que é de ser manso mesmo. E temperança. Não sei como que tá na Bíblia de vocês. Na minha estava como temperança, mas a melhor tradução seria autodomínio, que é o tal do domínio próprio, no original. O meu também tá domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. Isso, perfeito, perfeito. Então, o fruto, e lembrem que é um fruto com todas essas características, é esse daqui. Então, quem não produz isto na sua vida, ele não serve para continuar preso na videira que é Jesus. Porque lembra, né? Em mim, todo ramo em mim não produzindo fruto, ele tira o mesmo. E todo que produz fruto, o limpa para que produza mais fruto. E ele vai repetir isso mais para frente. Aí no versículo 3, vós já estáis limpos. Esse limpos que está escrito aqui, e no caso, ele está falando para os discípulos diretamente. Então, ele não está falando para qualquer um que está lendo. Ele está falando para os discípulos. E para os discípulos, ele diz, vós já estáis limpos. Esse limpo significa sem mistura. Ou seja, os ensinamentos que Cristo estava dando para eles, já tirou toda a impureza que eles aprenderam de outras religiões, de outras crenças, ou até mesmo do próprio judaísmo, mas que estava ensinando errado. E todas as mudanças de leis que ele veio trazer e tudo mais, ele está falando aqui para os discípulos, vocês já estão limpos, vocês já estão sem mistura, o ensino que vocês têm dentro de vocês já está perfeito, vocês já estão sabendo qual é a verdade. E ele explica, por causa da palavra que falei a vós. Essa palavra, não sei se aí está como palavra, mas esta palavra que já falei a vós, significa ensinamentos. Então, por causa dos ensinamentos que eu
já passei para vocês, vocês já estão limpos, vocês já estão puros, sem mistura. Aí, seguindo no versículo 4, na minha tradução, começa com o verbo estar. Então, tá estai. Na tradução de você está como? Permanecer. Permanecer. Aparece permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Isso. Essa é a melhor tradução. Porque quando a gente pensa no verbo estar, parece que eu estou em algum lugar e eu não saio dali, né? Mas quando a gente pensa no permanecer, você já não pensa no eu estou, você pensa assim, eu tenho que ficar, eu não posso sair, é permanecer. Então, Exatamente, isso mesmo. a melhor tradução aí realmente é o permanecer. Então, permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecer em mim. Ou seja, se nós não estivermos atados a Cristo, nos ensinamentos dele, naquilo que ele deixou, a gente não consegue produzir o fruto. Para nós produzirmos, temos que estar ligados a Cristo, não existe outro caminho. E ele continua, eu sou a videira, vós os ramos. O que permanecer em mim e eu nele, este produz muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. Seguindo, se alguém não permanecer em mim, é lançado fora como ramo e seca, e ajuntam os mesmos e no fogo jogam e é queimado. Ou seja, se você não consegue produzir o fruto, você se torna um ramo seco, que não serve para nada. E aí você é lançado fora. Então, você permanecer aparentemente ao lado de Cristo, unido a Cristo, não dá. Ele sabe quem é que está de fato unido, mesmo que as pessoas ao redor pensem que a pessoa está ali tete a tete com Jesus, mas ele sabe porque a pessoa não produz o fruto e seca o ramo e Deus tira fora. Aí, continuando no 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, aqui já muda. Lembra que lá atrás o significado de palavra era ensinamento? Uhum. Aqui não é ensinamento o significado dessa palavra. O significado dessa palavra a palavra usada aqui é rema. Vocês lembram dessa palavra? Rema. Não. A palavra... Pior que não. É porque é uma palavra muito usada em pregações. A palavra rema de Deus. A palavra rema é uma palavra profunda por uma voz viva. É uma palavra profunda por uma voz viva. Significa também tudo o que Deus decreta. Ou seja, quando nós estamos, se nós permanecemos em Cristo, a palavra rema, que é a palavra viva de Deus, ela está em nós. É muito mais do que nós temos conhecimento. O conhecimento nós buscamos. A palavra viva de Deus brota dentro de nós. Gente, isso não é o máximo? Fala. Mas será que
produzir todos esses frutos? Não, esse fruto é um só. Sim, mas ele está como uma melancia cheia de bolinha. Isso. E cada bolinha é uma direção para tomar, para obedecer. Não. Olha só, esses frutos, essas características desse fruto, eles brotam em nós, eles são produzidos, não é algo que você corre atrás para se tornar. Olha só, amor. Esse amor é o amor de Deus, é o amor ágape. E você vai começar a sentir esse amor. Quando você olha para uma pessoa, você já vai olhar ela como Jesus olha. Olha para a pessoa e fala assim, essa pessoa precisa de Jesus. Eu preciso falar de Deus para ela, porque ela precisa de Jesus. Você começa a amar uma vida que às vezes você nem conhece. Esse é o amor ágape, esse é o amor de Deus. Depois vem o gozo, que é aquela alegria misturada com calmaria, que aquele que tem a Cristo sente essa alegria dentro de si. Não é nada que você precisa correr atrás para conquistar. Depois vem a paz. A Bíblia fala assim, o quê? Que a paz de Deus excede todo entendimento. É aquela paz que às vezes você está passando por uma tribulação gigantesca na vida e a pessoa olha para você e fala, nossa, parece que ele nem está percebendo do que está passando, está tão tranquila. É aquela paz, calma, que vem dentro da gente, misturado com felicidade. Aí, a longanimidade, que é suportar as contrariedades da vida, sabe? Quando, tipo assim, o teu filho, pequenininho, tá lá, e você viu que tem alguma coisa errada, tá angustiada, mas você vai chegar perto dele, você não vai despejar aquelas coisas que te incomodam, você vai chegar com calma, vai abraçar ele, para que ele sinta paz no ambiente. Então, você vai suportar situações da vida que contrariam aquilo que você acha que é o certo, que você gostaria que acontecesse, em prol das pessoas que estão ao redor, em benefício das pessoas que estão ao redor. Eu dei um exemplo, existem milhares de exemplos. A benignidade. Oi? É a bondade, né? Isso. Que é uma benignidade que faz você ser uma pessoa mais meiga, digamos assim. Que tenha caráter. Aí tem a bondade, que é de ser bom, que não é difícil para um cristão ser bom, né? Não ter maldade no coração, ser uma pessoa boa, de natureza boa. Fidelidade, então as pessoas poderem confiar em você, sabendo que você não vai trair. Mansidão, de ser manso mesmo, e o domínio próprio. Aqui, o mais difícil seria talvez o domínio próprio, porque a gente luta contra os nossos desejos que estão errados. Às vezes de falar uma palavra que não deveria, de ter uma atitude do que não deveria, sendo que gostaria. Mas, se você pensar bem, não são coisas tão difíceis. São coisas que, conforme você vai crescendo na tua vida com Jesus, essas transformações vão começando a acontecer naturalmente na sua vida. Então, não é como, eu quero buscar ter dons espirituais, eu quero buscar operar milagres, eu quero pregar na igreja,
eu quero dar aula, não são atitudes, são nada que você tenha que sair e se matar para conseguir. São coisas que vão brotando em você naturalmente. É bem isso mesmo, né? Essa questão do você não tem que se esforçar. Eu lembro de um versículo agora que eu esqueci onde é que tá. Eu acho que é esse versículo mesmo. Ou é outro, não lembro. Eu vi uma pregação aonde, tipo, você não. Uma pessoa que ela realmente teve um encontro com Deus e tal, ela não precisa fazer tanto esforço, é algo natural. Tipo, quando sai fruto mesmo de uma árvore. Exatamente. O galho não precisa fazer força, sabe? É natural. Vai indo. É isso mesmo. É muito legal. Não é algo que É. que você fala assim, ai, mas eu não sou assim, então eu vou ser cortada? Não. Como é que acontece quando um galho é implantado, enxertado é a palavra certa, enxertado numa árvore? Ele primeiro vai dar a liga, vai se firmar ali, depois vão cair as folhinhas, vão nascer outras folhinhas, e depois, na estação certa, é que vai nascer o fruto, e talvez demore um pouco para nascer. Então, não é que me liguei a Jesus, já tem que sair correndo dando fruto. Não é assim que acontece. É algo que vai naturalmente sendo construído dentro de você. Calma aí, deixa eu só falar um negocinho rapidinho. Eu lembro de uma vez que eu tava lendo Romanos, aí eu fiquei muito confuso com o versículo lá, que eu não tava conseguindo compreender, eu pedi pro meu pai pra ele me explicar. Aí ele foi exatamente sobre isso, sobre essa questão dos galhos enxertados. O Paulo ele usa uma analogia que, tipo, se Deus não poupou nem os judeus que eram o povo, imagina a gente que nós somos gentios. Meu, é muito legal mesmo. É mesmo. Eu vou começar do começo agora, sem parar, o versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o que quiserdes pedir e acontecerá para vós. É de ficar mudo, né? Mas olha só, não é assim, então eu já estou ali e agora o que eu quiser vai acontecer. É o terceiro passo esse, hein? Olha lá. Então, o primeiro passo você foi enxertado, você cresceu e você deu fruto. Depois que você deu fruto, você permaneceu ali. Então, para você ter permanecido é porque você já estava há um tempo. Então, você foi lá, enxertou, colou, cresceu, deu fruto, caiu as folhas velhas. O que é cair as folhas velhas? Aquilo que Jesus falou para os discípulos dele. Vocês já estão limpos, vocês já estão sem mistura. Então, todos os ensinos de outras religiões, todos os ensinos de outros deuses e tudo mais já foram arrancados de vocês. As folhas puras que vieram do galho de Cristo já brotaram, já nasceram, você já está limpo. Aí você começou a produzir o fruto. Quando você começa a produzir o fruto e permanece ali, a palavra rema de Deus, aí é o segundo passo. Tudo isso que eu falei foi o primeiro passo. Aí o segundo passo, a palavra rema de Deus começa a fluir dentro de você. Quando a palavra rema de Deus começa a fluir dentro de você, você começa a falar o que Deus quer que você fale. Você começa a atuar como Deus quer que você atue. A tua vida se torna um instrumento nas mãos de Deus. Aí, quando você está nesse ponto onde a palavra rema de Deus,
se permanecer em mim as minhas palavras em vós, mas é a palavra rema. Aí o que quiserdes, vos será feito. Por quê? Porque você vai pedir o que o Espírito quer que você peça. Você não vai nem querer saber o teu desejo mais íntimo do coração. Você vai falar, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Eu não quero fazer o que eu quero, ó, pouco importa. Eu tô querendo ser um instrumento de Deus aqui. Aí, quando Deus falar assim, eu quero que você fale tal coisa, você vai lá, vai falar, e aquilo lá vai, bum, acontecer. Eu quero que você vá ali e faça aquele paralítico andar. Não é você que está querendo, é Deus fluindo dentro de você. Então é óbvio que as coisas vão acontecer. Entende a profundidade disso? Uhum. É espetacular, meu. Quando eu tava escutando a pregação sobre isso, eu fiquei abismado assim. Eu falei, meu Deus do céu. É muito legal, é muito legal. E aí, continua o versículo 8. Nisto foi glorificado. Ou seja, quando você chega a esse ponto de você ser literalmente um instrumento de Deus aqui na Terra, Deus é glorificado. O que é esse glorificado? Significa honrar, exaltar, tornar glorioso, manifestar e glorificar o caráter e os atributos de Deus. Tudo isso significa essa palavra glorificado que está aí. Nisto foi glorificado. Meu Pai, né? Deus. Que produzais muito fruto. Mais uma vez, ele dá ênfase a um fruto que produz tudo aquilo. E vos torneis meus discípulos. Você não precisa chegar a este ponto de sair atuando conforme a vontade de Deus aqui na Terra, fazendo milagres, profecias, etc., para ser um discípulo. Mas o início de você ser um discípulo é você reconhecer na sua vida o fruto. A partir daí, você se considera um discípulo para começar a ser trabalhado dentro de si ao ponto de chegar a ter a palavra rema dentro de você. E para deixar mais claro que a vida do discípulo começa com o momento em que você começa a produzir o fruto, é que o que significa exatamente a palavra discípulo, vocês sabem? A palavra? Discípulo. Aluno. Pode pesquisar? Não precisa. Aluno é o que segue. Isso mesmo. O que aprende. Isso. É um aprendiz. É um aluno, é aquele que segue o mestre. Então, quando você pensa numa pessoa que está operando milagres e maravilhas, porque os apóstolos, os 12 discípulos de Jesus, que já tinham passado por todo esse processo, assim que o Espírito Santo entrou neles, eles começaram a fazer milagres e maravilhas, porque eles já passaram por ser enxertado, por ser lapidado, por nascer folhas novas, estavam limpos, sem mistura nenhuma, aprenderam tudo bonitinho. Jesus mesmo falou, vocês já estão limpos, além de já ter sido enxertado, além de já ter feito tudo, toda a caminhada, o ensinamento dentro de vocês já está completamente limpo. Vocês estão prontos, vocês já estão dando fruto. Agora, a única coisa que precisava para eles era a palavra rema nascer dentro deles
E essa palavra só iria conseguir se manifestar quando o Espírito Santo entrasse dentro deles, que até então ainda não tinha entrado, quando foi lá, quando veio o Pentecostes. Aí, quando o Espírito Santo entrou dentro deles, que só poderia vir após a morte e ressurreição de Jesus, aí então eles começaram logo de cara, já foram com tudo, manifestando tudo quanto é tipo de milagre. Agora, nós não precisamos esperar, porque quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo já vem habitar dentro de nós. Então, a gente não tem que esperar ele vir para depois acontecer. Conosco, a gente tem apenas que passar por todo esse processo, que eles começaram a passar sem o Espírito Santo. E nós já começamos do início com o Espírito Santo. Olha que maravilha. Está sendo mais fácil para a gente. Só que a diferença é que Jesus não está aqui, né, para ensinar diretamente. A gente tem que estar indo buscar o conhecimento. Então, para ser discípulo, discípulo é um aprendiz, é um iniciante mesmo. E nisso, quando você está enxertado, quando você permite ser limpado, lapidado, e começa a dar o fruto que você vê já brotando dentro de você, a consequência de você ter a Jesus na sua vida, aí então você já é um discípulo, um aprendiz, que vai chegar a manifestar a palavra rema de Deus. Agora, não, eu ia pular o versículo 9, eu já ia para o 10, tem o 9. Como a mim o Pai amou, ai, gente, vocês não vão acreditar nisso aqui. Como a mim o Pai amou. Vocês têm ideia que amor que é esse? Pensar lá no original. O que estava escrito lá no original? Eu vou falar, vocês não vão acreditar. Porque Era ágape ou não? É quase isso. É agapão. É um ágape grandão. Dá para acreditar? Repete. É sério? É sério isso? Lá é como se fosse um aumentativo da palavra ágape. A gente não consegue, na nossa cabeça, imaginar a grandiosidade que significa o amor ágape. Agora, vocês conseguem imaginar um agapão? E aí, Nossa, Deus. Se ágape já é um amor assim, nossa, incomparável. inimaginável. Mas Imagina agapão. Esse é o amor Nossa, que Deus tem por nós. Olha só o que está escrito assim. Como o Pai a mim amou. Então, é como Deus amou a Jesus, que é um agapão, também eu vos amei agapão. É como Jesus ama a gente. Jesus nos ama agapão. A ponto de dar a vida, né? Sim, ele deu a vida por nós, obedecendo a Deus. Porque por ele não daria, né? Passa de mim esse cálice. Porque, gente, não dá para imaginar a dor que Jesus sentiu. Mas daí o amor dele por Deus fez com que ele obedecesse. Agora, ele sente, eu nem consigo imaginar o amor que Jesus sente por Deus. Porque deve ser um mega agapão, né? Um agapão ao quadrado ainda. nossa, demais, demais. Jesus nos ama agapão. Dá para imaginar um negócio? Dá até uma coisa no coração, viu? A gente não consegue amar o ágape, meu Deus do céu, e ele ama agapão, a gente. Quando a gente pega algumas traduções dessa palavra agapão, né, porque é uma palavra que não existe, a gente fala agapão porque
é um ágape elevado aí, né? Então, quando vão traduzir no escrito essa palavra agapão aí, para dar o significado para ela, tem algumas pessoas que traduziram dessa forma. Não é a tradução certa, é uma interpretação, mas eu achei fantástica, que é assim, amar mesmo sabendo que receberá menos. Não entendi. Amar mesmo sabendo que receberá menos. Menos amor. Uhum. Ai, Não, meu Deus do céu. não é o Nossa. significado perfeito, mas eu achei bem interessante, eu quis passar para vocês. Muito bom. E aí, como a mim o Pai amou, também eu vos amei. Como a mim o Pai agapão, também eu vos agapão. Permanecei no meu ágape. Ele já sabe que a gente nunca vai alcançar o agapão. Ele fala, permanecei no ágape. Permanecer no meu amor. Mas aqui a tradução não é o agapão, é o ágape. Que ele sabe que é o nosso limite. A gente nunca vai chegar. O ágape já tá bom demais. Já tá difícil, né? Já é muito difícil. Demais. É o amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a você mesmo. Esse é difícil, né? Mas se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai manifestar o amor dele amando as pessoas. Então, é necessário que um esteja ligado ao outro, porque se você amar a Deus sem amar as pessoas, você não compreendeu o que era amar a Deus. É uma doideira isso, né? É tanto que tem isso até em 1 João capítulo 4, né? Quando fala, deixa eu ver aqui rapidinho. 1 João capítulo 4, versículo 7 ao 22, eu acho. Quando fala que não tem como. Não, acho que ele fala mais ou menos assim. É mentiroso aquele que fala que ama a Deus a quem não vê e fala que odeia o seu irmão a quem vê. Nossa, meu. Uma coisa tá ligada à outra. De início, quando você está no início da vida cristã, é passo a passo, né? Então, a primeira coisa é amar a Deus. E com o tempo, você passa a compreender o que isso significa e passa a amar as pessoas. Não é uma coisa automática. E o primeiro passo sempre é amar a Deus, para depois amar as outras pessoas. Mas isso é uma coisa que tem que acontecer. Se você compreende, se você se liga no amor de Deus, isso acontece. E é meio que natural. E se não acontecer, tem alguma coisa errada aí. Aí, no versículo 10, a gente já está no último versículo. Olha como eu falei que 10 versículos ia dar pano para manga, hein? Já são 9 horas quase. Se guardardes os meus mandamentos. E aí eu vou parar aqui nessa palavra se guardardes, guardardes. Essa palavra, ela também é uma palavra de um significado muito profundo, porque significa vigiar como uma fortaleza, preservar da profanação, sem mistura, não tirar os olhos. Então, não é só você assim, eu conheço a palavra, sei a palavra e não esqueço dela. É muito mais do que não esquecer. É você vigiar como uma fortaleza. Tem uma preciosidade ali que
sempre vai tentar alguém entrar, ou alguma coisa entrar, ou alguma coisa sair. E como uma fortaleza, você tem que se preocupar em deixar ela limpa, sem mistura, não permitir que ensinamentos que distorcem a palavra de Deus entrar e se misturar. Então, se guardardes, vigiar como uma fortaleza, preservar da profanação, não permitir a mistura e não tirar os olhos. Então, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Amor ágape aqui, tá? Como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Então, você busca o conhecimento e guarda esse conhecimento e busca se aprofundar no conhecimento puro de Deus, sem nenhuma mistura, não permitir a profanação do conhecimento de Deus e permanecer no amor ágape entre você e Deus, que vai se expandir para as outras pessoas. E aí tudo isso acontece. Tá fácil, hein? Você sabe que eu acho que uma das coisas mais difíceis hoje em dia é nós buscarmos o conhecimento puro, sem mistura, porque até dentro de escolas que eu falo, na verdade, faculdades, né, teológicas, dentro de igrejas, dentro de religiões, eles querem ensinar algo misturado, algo cheio de leis humanas e coisas que eles acham que deve ser, interpretações que eles acham que deve dar, e até muitas vezes nem incentivam as pessoas a estudarem com profundidade a Bíblia para não descobrir que eles estão fazendo coisa errada. Então, o mais difícil hoje que eu entendo é isso, é você conseguir buscar o conhecimento puro sem mistura. E as outras coisas vão acontecendo ao longo do tempo, mais naturalmente. Preciso procurar logo, porque o tempo corre. Eu já corre para todos. Para mim mais, né? Eu já estou mais lá na frente. Ou lá atrás, não sei como é que é. Mas, gente, nenhum de nós sabe o nosso dia, a nossa hora. A gente pode novo, pode velho. Então, a gente tem que cuidar do dia de hoje. Eu vou parar a gravação e a gente continua. Vocês podem continuar perguntando, falando. E aí, se alguém assistir essa gravação depois, pode colocar as perguntas, os questionamentos lá no nosso grupo. E o que der, o que eu souber, o que eu conseguir encontrar a resposta, eu coloco ali, tá? Eu vou parar a gravação.